Confissão da avó, todo mundo viu quando peguei meu marido na cama com o padrego. O salão estava cheio, risos e música enchiam o ar. Era a festa de aniversário de Clara, uma avó viúva respeitada em Nossa Senhora do Campo. Crianças corriam e os mais velhos comentavam sobre as últimas novidades da cidade. Clara sorriu, mas uma sombra apareceu quando o Padre Miguel, o carismático líder da comunidade, fez sua entrada triunfal, com aquele sorriso encantador que já tornara famoso. Mal sabia ela que a noite guardava segredos pesados, segredos que poderiam desmoronar a confiança da pequena cidade. Enquanto estava rodeada por amigos e familiares, o clima leve se transformou em tenso com a chegada do padre. Ele abraçou Clara e, aquele toque simples, fez com que o coração dela acelerasse e o estômago se revirasse. Mas não era apenas a presença do padre que a incomodava. Era a lembrança de como, anos atrás, ela havia descoberto mensagens secretas que seu falecido marido, Antônio, trocava com ele. Eram cartas que Clara nunca teve coragem de abrir, guardadas num velho baú, empoeiradas pelo tempo e pela negação. Naquele instante, a história de amor que imaginaram ter vivido juntos começou a ruir. Foram muitos anos de lealdade e respeito, mas o que a avó nunca soube era que Antônio tinha um amor secreto, não com uma mulher, mas com o próprio padre. Clara se recordou das noites em que ele saía para encontrar amigos. E voltava tarde, com olheiras que não eram só de trabalho. A música parou subitamente quando Clara, cheia de um misto de dor e raiva, anunciou: "Mostrem-me a verdade que guardaram de mim." O murmúrio espalhou-se pelo salão como um incêndio e todos os olhares se fixaram nela, preocupados e intrigados. O padre, sempre tão seguro, começou a suar, seu olhar lançado para baixo. "Clara, por favor." Ele tentou apaziguá-la, mas a voz dela era firme, cheia de emoções. "Estou cansada de mentiras. Todos veem o que aconteceu entre vocês." O clima mudou. Agora a festa virava cena de um drama, onde o passado se tornava presente. Os rostos dos amigos de Clara, antes alegres, estavam em choque, olhares trocados. Sussurros nervosos. A avó viu a compaixão, mas também a incredulidade nos rostos de alguns. "Não pode ser", disse uma mulher da plateia, a mão na boca, enquanto outros murmuravam em apoio ou reprovação. Clara percebeu a divisão começando a formar-se, e a dúvida a envolveu como um nevoeiro. E então, enquanto os ânimos se agitam, uma ideia luminosamente clara brilhou em sua mente. O diário. Aquele velho caderno que Antônia sempre mantinha sob chave na estante. O diário que poderia conter o que Clara precisava para entender toda a verdade. Com o coração acelerado e um nó na garganta, ela disparou em direção à sua casa, determinada a descobrir os segredos que poderiam mudar tudo. Mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara correu em direção à sua casa, o coração pulsando com raiva e desespero. As palavras do padre ecoavam em sua mente, mas a única coisa que ela conseguia pensar era no diário. O diário de conseguir explicar sua vida dele foram jogados no lixo.
O que ela não poderia imaginar era que aquilo estava prestes a mudar tudo. Ao abrir a porta, o quick da madeira parecia um aviso sombrio. O silêncio era opressor. Clara foi direto para a estante. Suas mãos tremeram ao procurar o caderno. Com uma respiração profunda, ela sentou-se no tapete, abrindo o diário com cuidado. As páginas estavam amarrotadas, mas as palavras eram tão claras. O que ela leu a fez congelar. Nomes, datas, versos de amor. E de repente seu coração parou. Não era só o Padre Miguel. Havia outro nome, um nome que Clara nunca esperaria ver: Maria, uma mulher da comunidade. As confissões eram apaixonadas, repletas de promessas e segredos compartilhados em noites de trevas. Clara ficou aturdida, sua mente girando. Como assim? Praticamente gritou para si mesma. O que Antônio fizera? As risadas da festa, os olhares longos, as promessas quebradas, tudo desmoronava. Clara entendeu, com um nó na garganta, que ela não era a única mulher na vida do marido. Antônio tinha um amor clandestino bem mais profundo do que qualquer coisa que ela previa. De súbito, a porta da frente se abriu, e ali estava Padre Miguel, com um olhar que misturava preocupação e desafio. Clara, você não deveria ver isso. Ele avançou, mas Clara levantou a mão. Não se aproxime. Sua voz era uma mistura de fúria e desespero. A tensão no ar era palpável. A festa ainda ressonava ao fundo, mas naquela casa o mundo havia parado. Você sabia, Clara o acusou, sua indignação explodindo. Não foram só vocês, havia mais. Não era somente uma traição, era um escândalo compartilhado. Você nunca me contou. O padre hesitou. Clara, por favor, você não entende. Cale-se, gritou ela. A única coisa que eu não entendo é como você pôde se fazer passar por líder, enquanto meu marido se escondia atrás de você. Mas então, o que ninguém esperava aconteceu. Um grito vindo da rua cortou o ar, fazendo Clara olhar para a janela. Uma multidão se aglomerava, e o que ela viu a paralisou. Maria, a amante de seu marido, estava no chão, pálida e com sangue escorrendo de sua cabeça. O que aconteceu? Como isso foi parar ali? Um pânico tomou conta de Clara. O padre logo se virou, sua expressão mudando de preocupação para terror. Eu preciso ir. O que é que fez, Clara? O que eu fiz? Clara estava em choque, sua voz tremendo. O caos começava a se instalar na sua mente. A festa transformara-se em um verdadeiro pesadelo. E então, um pensamento a assolou. O diário, os segredos. Talvez não fossem só de Antônio. A verdade está começando a despedaçar tudo ao meu redor. Clara pensou enquanto corriam para fora, o coração batendo descompassado. Quem realmente era meu marido? E quem era Maria? O que havia acontecido ali? E como aquela mulher ficou ferida? No meio da confusão, uma pergunta ecoava. Até onde a verdade pode machucar? Aos poucos, Clara percebeu que a busca pelos segredos de Antônio talvez revelasse algo ainda mais profundo sobre ela mesma. Um novo pesadelo começava a se desdobrar, e a resposta estava mais próxima do que ela jamais imaginou. Clara mal sabia como as palavras do Padre Miguel a atingiram como um soco no estômago. Em alvoroço, e seu olhar se fixou na multidão do lado de fora, onde Maria jazia no chão, pálida e ensanguentada. O coração de Clara acelerou. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela não conseguia se mover. O Padre Miguel tinha lançado uma frase que ecoava em sua mente, mas não podia perder tempo com isso. Ela precisa de ajuda, gritou, o pânico subindo em sua garganta. Sem pensar, Clara atravessou a porta.
A cena que se desenrolou diante dela era um pesadelo. Crianças choravam, mulheres gritavam e homens corriam para ajudar. Aquela festa de aniversário agora parecia um cenário de filme de terror. Clara se desesperou ao ver Maria caída, enquanto as pessoas se aglomeravam em volta. Mas foi então que algo ainda mais chocante aconteceu. Clara avistou uma figura familiar entre a multidão, alguém que estava se movendo rapidamente através da agitação. Antônio! Era seu marido. Ele estava ali, com um olhar de choque e desespero, confirmado por muitos outros rostos que não tinham ideia de como a situação havia chegado a esse ponto. Antônio, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, suas palavras carregadas de confusão. Ele se virou e pelo olhar em seu rosto. Clara percebeu que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Clara, você não entende, sussurrou ele, desesperado. Não entendo? Clara estava prestes a entrar em erupção de raiva. Você estava traindo não só a mim, mas também a Maria. O que mais? Você está escondendo. Aquele momento de tensão foi cortado por um grito estridente vindo de Maria. Clara, ajuda! Não, não foi ele. Ele não fez nada. Sua voz estava fraca, mas as palavras disparadas como flechas. Foi o Padre Miguel. Ele me atacou. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu suas pernas tremerem. Olhou para o padre. Sua expressão de choque rapidamente se tornou uma máscara de frieza. Você não pode acreditar nela, Clara. Ela está confusa. Confusa? Clara se sentiu tonta. Era você, não era? As peças de um quebra-cabeça horrível começaram a se juntar em sua mente. O diário, os segredos de Antônio e agora este ataque. O que realmente acontecera? O que realmente estava acontecendo? O murmúrio da multidão aumentou, as vozes se entrelaçando em confusão. Alguns queriam chamar a polícia, outros pediam uma ambulância. Clara sentia-se presa no meio de tudo isso, à beira de um colapso. Não pode ser verdade. Ela precisava de respostas. Miguel, como você pode explicar isso? O que está fazendo aqui, Antônio? Você não deveria estar me defendendo? O padre começou a suar, a pressão da situação crescendo em torno dele. Clara olhou para seu marido, que parecia tão culpado quanto o padre. Ela não sabia em quem confiar. As coisas estavam saindo do controle. Clara se lembrou das cartas, do diário que havia lido. O que mais ele escondia? Se o Padre Miguel realmente era o culpado, qual o papel de Antônio? Antes de tudo isso acabar, eu vou descobrir a verdade, pensou Clara, determinada e assustada. Mas antes que pudesse formular um plano, Maria, ainda no chão, gritou. A verdade está presa na catedral, é onde tudo começou. As palavras dela ressoaram na mente de Clara. O que a catedral tinha a ver com isso? Que segredos poderiam estar enterrados naquela igreja que a cidade chamava de lar? Clara, espere! Antônio tentou segurá-la, mas ela já estava em movimento, o coração batendo rápido. A catedral estava a uma curta distância. A linha entre amor e traição estava se tornando cada vez mais borrada, e a busca pela verdade a levava a um lugar sombrio. A cada passo, Clara sentia que a revelação era iminente, mas mal sabia ela que o que encontraria alteraria tudo o que acreditava sobre sua vida, sua família e as pessoas que a cercavam. E uma dúvida perturbadora pairava no ar. Até onde a verdade poderia machucar? Com isso, ela se lançou em direção à catedral, sem saber o que a aguardava. Clara mal tinha ideia do que estava prestes a enfrentar quando se lançou em direção à catedral. Seu coração pulsava descontroladamente e sua mente fervilhava com perguntas que pareciam não ter respostas.
Cada passo a levava para mais perto de um mistério que prometia mudar tudo. Ao chegar na porta da catedral, Clara hesitou. O som reconfortante das sinfonias sagradas agora soava distante, quase como se a própria catedral estivesse ciente do tumulto lá fora. Ela respirou fundo, pensando em todas as mentiras através dos anos. E o que Maria dissera. A verdade está presa na catedral. O que poderia existir ali que pudesse explicar o que aconteceu? Com a coragem reunida, ela empurrou a porta de madeira pesada, que se abriu com um rangido. A penumbra do interior encheu seu ser com uma sensação estranha. O aroma de incenso e madeira antiga a envolveu. Mas mais do que isso, um medo profundo a aguardava. O altar estava vazio, o que era incomum. A única luz vinha de algumas velas trêmulas ao redor. Clara franziu a testa, o estômago apertado. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, enquanto avançava, cada pé levando-a para um lugar repleto de segredos. E então, seu olhar encontrou algo em um canto. Havia uma pequena caixa em cima de um banco, com um selo que Clara reconheceu imediatamente, um símbolo que pertencera ao clero da cidade por gerações. A mão dela formigava à medida que se aproximava. De repente, o estrondo ecoou atrás dela. Clara se virou, com o coração na boca. O padre Miguel aparecera. Sua expressão amora uma mistura de determinação e medo. Clara, não! Você não deveria estar aqui. Ele tentou se aproximar, mas ela levantou a mão. A verdade. O que você está escondendo? Você não está pronta para ouvir. Isso, Billy disse, a voz trêmula. Clara estava cada vez mais inquieta. O que poderia ser tão horrível? Por que você interrompeu a festa? E o que Maria quis dizer? O padre hesitou por um instante, e então tudo aconteceu muito rápido. Ele se moveu na direção da caixa, apenas para ser interrompido. Com um impulso inesperado, Clara tomou a frente. Mantenha suas mãos longe dela. Ela estava determinada. Um novo ímpeto de coragem tomando conta dela. Nesse momento, a caixa se abriu, revelando uma série de documentos e fotos. Clara gaguejou. O que viu a deixou paralisada. As imagens mostravam não apenas seu marido, mas também o padre Miguel e um grupo de outros homens da comunidade em momentos íntimos. Em festas secretas que ninguém poderia imaginar. E em um dos papéis, uma lista de nomes, talvez uma lista de amantes ou algo ainda mais comprometedor. Mas a reviravolta veio com um grito vindo do fundo da catedral, fazendo o coração de Clara parar. Clara! Era a voz de Maria. A mulher, com um curativo na cabeça, entrou cambaleando, apoiada por 2 homens. Você precisa parar. Ela respirava com dificuldade, os olhos cheios de desespero. Todos se voltaram para ela. E então, com uma voz trêmula, Maria soltou a bomba. Clara, você não entende. Não foi apenas traição. Foi um culto. Eles estavam fazendo coisas ainda piores. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Um culto? Clara ficou atônita, sem saber o que pensar. Os olhares trocados entre Miguel e Maria deixaram claro que havia muito mais em jogo. E o que antes parecia um amor traiçoeiro, agora se transformava em algo mais sombrio. Clara mal poderia respirar ao começar a juntar as peças. Para onde tudo aquilo estava levando? O que mais ela ainda tinha a descobrir? Isso não vai acabar aqui, Clara pensou, a determinação fervendo em seu interior. Ela sabia que a busca pela verdade não era apenas sobre traição, era sobre algo muito mais profundo. Daniel a observava, a confusão e o medo em seu olhar se misturavam. E assim, enquanto a tensão aumentava,
uma pergunta fixou-se em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-la? Clara ficou paralisada, com a cabeça girando. As palavras de Maria cortavam como lâminas afiadas, cada uma revelando um novo pedaço de uma verdade muito mais sombria do que ela imaginava. Um culto? A ideia era de arrepiar. O padre Miguel, agora com o semblante pálido, parecia perder a segurança. Você precisa parar, Maria. Não é hora para isso. Não posso ficar calada, gritou Maria, sua voz carregada de dor e determinação. Estão perigosos, Clara. Você não tem ideia do que eles fizeram. O olhar de Clara se alternava entre os dois, confusa, enquanto tentava absorver a gravidade da situação. A tensão na catedral era palpável. Clara ficou sabendo que o altar, lugar de celebração e paz, agora era o cenário de segredos macabros e traições inimagináveis. Maria cambaleava, apoiada por 2 homens que tentavam controlar a situação. Mas a luz nos olhos dela era de pura luta. Clara queria ouvir o que Maria tinha a dizer, mas antes que pudesse perguntar, um grito irrompeu pela catedral. Um estrondo vindo de trás do altar fez o coração de todos pararem por um momento. Clara sentiu o chão tremer. Miguel rapidamente se virou, seu rosto transparecendo um medo que Clara nunca tinha visto antes. Drogas, eles descobrirão, ele murmurou, os olhos arregalados. Antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer, a parede atrás do altar começou a se abrir, revelando uma passagem secreta. O som de metal, raspando nas pedras, ecoou pela catedral e uma escuridão emergiu de dentro. Clara ficou sem fôlego. Desde então, ninguém jamais havia falado sobre uma passagem secreta na catedral. O silêncio tomou conta, os murmúrios cessaram. Todos olhavam para a sombra que aparecia, mas ninguém se atrevia a se mover. E então, uma figura saiu do escuro. Era um homem, vestindo uma túnica escura, com um capuz que escondia o rosto. A atmosfera tornou-se eletricamente densa, como se a própria catedral estivesse prendendo a respiração. É hora, disse a figura em um tom profundo e ecoante. A voz carregava um peso que parecia vibrar nas paredes. Vocês vieram à procura da verdade, e a verdade é muito mais do que um simples amor proibido. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O medo a engoliu, mas a curiosidade era ainda mais forte. A figura levantou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia bem. É Antônio, seu marido. Mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam frios e cheios de segredos. Antônio? A incredulidade tomou conta dela. Clara, você não entende. Eu precisava protegê-la. Ele disse, a voz fria e distante. O que está à espreita aqui? Vai muito além do que você pode imaginar. Não apenas Maria e o padre. As pessoas nesta cidade, nós, todos somos parte de algo maior. Clara sentiu um nó na garganta. Maior? Como você pode dizer isso depois de tudo? Você me traiu, você mentiu. Para mim. A raiva queimava nas veias dela, mas havia um medo subjacente que a mantinha em alerta. Antônio olhou profunda e intensamente nos olhos de Clara. Os segredos que você encontrou no diário foram apenas a ponta do iceberg. O culto que começou há décadas ainda vive e respira. E agora eles estão prontos para fazer o que for preciso para manter suas práticas sagradas intactas. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão que observava de longe. Clara olhou para os rostos. Muitos estavam em choque. Outros pareciam entender um lado do que estava sendo discutido.
O pânico começou a reverberar. O que havia realmente acontecido? E por que Antônio estava agora do lado de um culto? Vá embora, Clara! Gritou Miguel, agora num estado de desespero. Você não sabe o que está fazendo. Eles não vão parar por você. As palavras de Miguel cortaram suas esperanças. O que seria necessário para parar isso? A tensão da situação era praticamente insuportável. E enquanto a verdade se desdobrava diante dela, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. O que eu faço agora? Pensou. O coração disparado. Mas antes que pudesse decidir, um barulho ensurdecedor explodiu na catedral. As portas se abriram violentamente e um grupo de homens estranhos entrou, armados e determinantes. Olhares afiados se fixaram nos três. Vocês estão interferindo no que não compreendem. Um deles disse com uma voz autoritária. Clara sentiu a adrenalina correr. Sabia que agora estava em uma batalha que não pediu, e com isso, duas perguntas ecoaram em sua mente. Quem realmente eram aqueles homens? E até onde a verdade, que agora se desdobrava, poderia levá-los a todos? Clara ficou paralisada, com a cabeça girando. As palavras de Maria cortavam como lâminas afiadas, cada uma revelando um novo pedaço de uma verdade muito mais sombria do que ela imaginava. Um culto? A ideia era de arrepiar. O padre Miguel, agora com um semblante pálido, parecia perder a segurança. Você precisa parar, Maria. Não é hora para isso. Não posso ficar calada, gritou Maria, sua voz carregada de dor e determinação. Estão perigosos, Clara. Você não tem ideia do que eles fizeram. O olhar de Clara se alternava entre os dois, confusa, enquanto tentava absorver a gravidade da situação. A tensão na catedral era palpável. Clara ficou sabendo que o altar, lugar de celebração e paz, agora era o cenário de segredos macabros e traições inimagináveis. Maria cambaleava, apoiada por dois homens que tentavam controlar a situação. Mas a luz nos olhos dela era de pura luta. Clara queria ouvir o que Maria tinha a dizer, mas antes que pudesse perguntar, um grito irrompeu pela catedral. Um estrondo, vindo de trás do altar, fez o coração de todos pararem por um momento. Clara sentiu o chão tremer. Miguel rapidamente se virou, seu rosto transparecendo o medo que Clara nunca tinha visto antes. Drogas! Eles descobrirão, ele murmurou, os olhos arregalados. Antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer, a parede atrás do altar começou a se abrir, revelando uma passagem secreta. O som de metal raspando nas pedras ecoou pela catedral, e uma escuridão emergiu de dentro. Clara ficou sem fôlego. Desde então, ninguém jamais havia falado sobre uma passagem secreta na catedral. O silêncio tomou conta. Os murmúrios cessaram. Todos olhavam para a sombra que aparecia, mas ninguém se atrevia a se mover. E então, uma figura saiu do escuro. Era um homem, vestindo uma túnica escura, com um capuz que escondia o rosto. A atmosfera tornou-se eletricamente densa, como se a própria catedral estivesse prendendo a respiração. É hora, disse a figura em um tom profundo e ecoante. A voz carregava um peso que parecia vibrar nas paredes. Vocês vieram à procura da verdade. E a verdade é muito mais do que um simples amor proibido. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O medo a engoliu, mas a curiosidade era ainda mais forte. A figura levantou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Era Antônio, seu marido. Mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam frios e cheios de segredos. Antônio? A incredulidade tomou conta dela. Clara, você não entende. Eu precisava protegê-la, ele disse, a voz fria e distante.
O que está à espreita aqui vai muito além do que você pode imaginar. Não apenas Maria e o padre. As pessoas nesta cidade, nós todos somos parte de algo maior. Clara sentiu um nó na garganta. Maior? Como você pode dizer isso depois de tudo? Você me traiu. Você mentiu para mim. A raiva queimava nas veias dela, mas havia um medo subjacente que a mantinha em alerta. Antônio olhou profunda e intensamente nos olhos de Clara. Os segredos que você encontrou no diário foram apenas a ponta do iceberg. O culto que começou há décadas ainda vive e respira. E agora, eles estão prontos para fazer o que for preciso para manter suas práticas sagradas intactas. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão, que observava de longe. Clara olhou para os rostos. Muitos estavam em choque. Outros pareciam entender um lado do que estava sendo discutido. O pânico começou a reverberar. O que havia realmente acontecido? E por que Antônio estava agora do lado de um culto? Vá embora, Clara, gritou Miguel, agora no estado de desespero. Você nem sabe o que está fazendo. Eles não vão parar por você. As palavras de Miguel cortaram suas esperanças. O que seria necessário para parar isso? A tensão da situação era praticamente insuportável, e enquanto a verdade se desdobrava diante dela, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. O que eu faço agora? Pensou, o coração disparado. Mas antes que pudesse decidir, um barulho ensurdecedor explodiu na catedral. As portas se abriram violentamente, e um grupo de homens estranhos entrou, armados e determinantes. Olhares afiados se fixaram nos três. Vocês estão interferindo no que não compreendem. Um deles disse com uma voz autoritária. Clara sentiu a adrenalina correr. Sabia que agora estava em uma batalha que não pediu. O homem à frente falou com convicção e desprezo. Este culto é mais poderoso do que você imagina, e o que você fez foi abrir uma porta que não deveria ser aberta. Ele se virou para Antônio, um desprezo profundo em seus olhos. Você nunca deveria ter deixado o legado ser exposto. A revelação atingiu como um soco. Clara lembrou-se das cartas, dos segredos que estavam emperrados, e então, num estalo, tudo se juntou. O culto era mais que traições, era uma organização secreta que manipulava a vida de todos ao seu redor. As famílias estavam entrelaçadas em uma teia obscura de manipulação. Os três juntos não fazem ideia do que estão prestes a enfrentar, disse o homem em um tom sombrio. Vocês foram escolhidos. Escolhidos para quê? Clara perguntou, a voz tremendo. E então, com um gesto, o homem revelou um objeto. Um antigo anel com símbolos que Clara não reconhecia, para se tornarem líderes de uma nova era ou para serem silenciados. A escolha é sua. O coração de Clara disparou. Agora a dúvida não era apenas sobre Antônio ou Miguel. Era sobre ela. O que significava ser escolhida? O que mais estava escondido sob a superfície? Uma nova versão da verdade começava a se desenhar, mas Clara não sabia se era algo que ela queria descobrir. O que ela faria com isso? O que estava prestes a se revelar e a que custo? Clara ficou paralisada, o coração acelerado. A figura entapuzada diante dela afirmava que eles eram parte de algo maior. O peso das palavras pairava no ar, como uma tempestade prestes a se desencadear. E naquele momento, ela percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O que você quer dizer com algo maior? Clara perguntou, a voz trêmula, mas firme. Antônio a olhou com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. Nós fazemos parte de um antigo ritual, um poder oculto que mantém a nossa cidade unida e que não pode ser interrompido. A escolha que temos diante de nós não é trivial. Ouvindo isso, vermelhidão tomou conta do rosto de Miguel. Você está louco! Isso é uma farsa! Ninguém vai aceitar isso! Ele estava cada vez mais desesperado.
a sensação de controle escapando de suas mãos. Clara não sabia se o que estava ouvindo era verdade, mas a confusão tomou conta dela. O que mais António ocultara? O que era tão grande que ele precisava protegê-la? Nesse instante, o homem à frente, que havia entrado com os outros, se aproximou. Vocês realmente acham que esta foi uma coincidência? Ele olhou diretamente para António. Desde que você se afastou do nosso propósito, temos lutado para manter isso em segredo. Mas agora, a verdade se tornou uma arma. O coração de Clara disparou. A verdade, uma arma? Olhou ao redor, os rostos apavorados e confusos da multidão a cercando. O que você disse sobre Maria? E o que realmente aconteceu na festa? Maria é uma peça-chave, Clara, mas o que aconteceu com ela foi apenas um aviso. O homem continuou, com uma voz arrastada. Vocês não podem desviar do caminho que lhes foi traçado. Este é um jogo de poder que envolve todos aqui. E você, Clara, tem que escolher de que lado está. Antes que ela pudesse processar tudo, uma explosão ecoou pela catedral. O estrondo profundo abalou as paredes e fez a luz das velas tremer. Violentamente, Clara cobriu a cabeça enquanto os outros gritavam, correndo para se proteger. A porta da catedral arrebentou e uma figura encapuzada irrompeu pelo espaço, os olhos brilhando em uma fúria intensa. O culto não vai se levantar novamente. A estrondosa voz deixou todos congelados. Clara mal podia acreditar no que via. Era Helena, sua melhor amiga, que estava fora da cidade havia meses. Helena! Ela exclamou confusa, sem saber se deveria se sentir aliviada ou apavorada. O que foi aquilo? Você tem que nos ajudar. Helena começou a correr em direção a ela, mas os homens armados avançaram, cercando-a. Você não deveria ter voltado. Um deles gritou, enquanto empurrava a amiga contra a parede. Clara viu o medo nos olhos de Helena e, naquele momento, tudo se misturou em sua mente. Por que Helena estava ali? Ela era parte disso também? Clara! Gritou Helen com um olhar de desespero. Eles não são o que parecem. A verdade sobre o culto, eu descobri algo. Um plano, algo horrível. A tensão no ar aumentou, enquanto outras vozes se levantavam, murmurando e se agitando entre os presentes. Em meio ao caos, Clara sentiu tudo desmoronar. Sua cabeça girava, e a revelação repentina fez seu mundo desabar. Espera! O que você sabe, Helena? Mas Helena não teve tempo de responder. Em um movimento brusco, o homem à frente agarrou a amiga, a puxando para perto dele. Chegou a hora de descobrir a verdadeira lealdade. Ele levantou um objeto brilhante em sua mão, uma adaga, e o clima se tornou mortalmente sério. Clara percebeu que a escolha que todos teriam que fazer não era simples. Agora, a verdade estava mais perto de ser revelada do que nunca. Mas a que custo? Não, não faça isso! Clara gritou, enquanto todos ao redor se contorciam entre o medo e a expectativa. Ela se preparou para correr em direção a Helena, sentindo um calor crescente em seu coração. A revelação estava prestes a acontecer, arrastando todos com ela. Mas antes que qualquer movimento pudesse ser feito, a adaga cravou-se no chão. Um brilho forte iluminou as paredes da catedral, e um lamento ecoou. Clara sentiu a pressão do ar mudar. E uma força desconhecida começou a agir sobre todos ali. O que realmente significava aquele ritual? E quais segredos ainda estavam à espreita? A catedral parecia viva, e Clara, presa entre o passado e o futuro, sabia que uma nova realidade se aproximava. Mas qual seria o seu papel nessa história aterradora? Clara estava em choque, sentindo a tensão no ar quando a adaga cravou-se no chão. Uma energia pesada parecia vibrar por toda a catedral.
e o brilho da lâmina refletia as emoções tumultuadas nos rostos que a cercavam. O homem de túnica escura que começara a cerimônia olhava para eles com um misto de desdém e expectação, como se estivesse ansioso pelo clímax daquela noite apocalíptica. Vocês são todos marionetes em um jogo que não compreendem, ele disse, a voz ecoando nas paredes. Clara queria correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Os olhos de Antônio estavam fixos nela, mas ela mal conseguia manter o olhar. Clara, você tem que entender, todos nós somos parte disso. E quando ela estava prestes a responder, a imagem de Helena, sendo segurada pelo homem, a fez despertar. Solte-a! Gritou Clara. Sua voz era alta e firme, cortando a tensão. Mas o homem apenas riu, uma risada baixa e ameaçadora. Ela é o melhor que você tem? Sei de muitas coisas, e a verdade sempre emerge. Acha que isso é um jogo? Que é só você e Antônio no meio da sala? De repente, a catedral estremeceu. O chão vibrou e um tremor percorreu os corpos que estavam agrupados ali, fazendo todos caírem. Clara soltou um grito quando viu as portas começando a se fechar, um eco de sinos impetuosos reverberando. O terror a envolveu, mas no fundo, uma centelha de determinação a incentivava a agir. Os gritos e murmúrios aumentaram. O que era isso? Alguém questionou, o pânico se espalhando entre os presentes. Clara não sabia se deveria fugir ou enfrentar a verdade que se espalhava como um incêndio. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma luz intensa irrompeu da passagem secreta atrás do altar. Os rostos agora olhavam com espanto, e a imagem de alguém surgindo naquela iluminação quase divina fez. Clara sentiu o frio intenso. Era uma mulher com cabelos dourados que pareciam brilhar, mas ao se aproximar, Clara ficou paralisada. Clara, a voz da mulher soava como um sussurro familiar, mas muito mais tensa. Eu vim para te salvar. As palavras dela tinham um peso e o coração de Clara disparou. O que ela estava fazendo ali? Quem é você? Clara perguntou, com a voz trêmula. Mas a mulher apenas olhou para Antônio. É hora de revelar a verdade. Antônio tremeu. Não. Você não pode fazer isso. Sua voz estava cheia de terror, mas a mulher fez um movimento que fez o coração de Clara disparar. Então, em uma fração de segundos, ela ergueu as mãos e, com um gesto dramático, começou a falar. Antônio sempre soube, Clara, porque eu sou a verdadeira guardiã do culto. Sou eu quem controla tudo. As palavras cortaram o ar. Um silêncio mortal se seguiu. Clara mal podia respirar. A maré de emoções a inundava. Ela havia sido enganada por tanto tempo. Antônio estava sendo manipulado por ela? Todas as cartas, todos os segredos agora faziam sentido. Era uma traição profunda e complexa. Por que você fez isso? Clara sentiu a raiva borbulhar. Um frio na espinha. Você era minha amiga, nossa amiga. A mulher sorriu com desprezo. Amiga? Isso é o que você chamaria de construção de poder. Você nunca soube que era escolhida. Mais do que imagina. O que temos aqui, não. É uma simples traição. É o legado. Então tudo pareceu desmoronar. O culto, as mentiras, era tudo um plano. A cada segundo perdia-se mais controle, e o que havia sido uma festa de aniversário virou um pesadelo. Helena, agora, se agachando e desviando para a parede da catedral, observou, mas estava pronta para agir. Clara, a escolha ainda é sua. Não deixe que eles a guiem. Mas era tarde demais. Clara sentia todos os olhares sobre ela. As palavras da mulher ecoavam em seus ouvidos e a pressão pesava sobre seu coração. O que ela realmente escolheria? E qual seria o futuro dela em uma cidade repleta de traições? A mulher ergueu a adaga novamente.
Uma convocação sem sentido. Você vai se juntar a mim, Clara. Juntas, podemos fazer o poder renascer. E no instante em que pensou que tudo estivesse perdido, uma explosão de luz irrompeu da adaga, uma energia incalculável. Clara sentiu a realidade ao seu redor se torcer e mudar. E em um momento, tudo parecia certo. Até que uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quem ela realmente era nesse jogo? A verdadeira Fractória ainda estava por vir, e a resposta a atormentava. Clara estava paralisada. O coração acelerado enquanto a adaga brilhava diante dela. A energia pulsava em seu corpo e tudo parecia girar. As palavras da mulher, a verdadeira guardiã do culto, reverberavam na sua cabeça. Mas ainda assim havia algo mais profundo, um instinto que acertava no estômago. Ela precisava saber a verdade. A escolha é sua, Clara, a mulher insistia, e Clara podia sentir a pressão dos olhares fixos sobre ela. As vidas de todos estavam interconectadas naquele lugar sombrio. Eu não vou me juntar a vocês, Clara gritou, a voz embargada de raiva e determinação. O peso da adaga no chão pulsou e, de repente, uma onda de luz irrompeu da lâmina, ofuscando seus sentidos. Uma força a derrubou para trás. O chão parecia se abrir sob seus pés e, em um segundo, tudo ao seu redor desmoronou. E então, em meio ao assombroso caos, um grito ecoou. Clara, não! Era a voz de Helena, que agora lutava para se desvencilhar das garras do homem que ainda a segurava. Mas, inexplicavelmente, o que poderia ser um salvamento ficou cada vez mais tumultuoso. Clara olhou para a porta da catedral e uma sombra familiar atravessou a entrada. Era Antônio, mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam vazios, sem vida. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, ele avançou. Chega! É hora de pôr um fim nisso. A voz dele era quase um rugido. E nesse momento, enquanto todo mundo estava em choque, Antônio se virou para a mulher que se dizia a guardiã, levantando a mão, como se estivesse convocando algo. Você não pode ter o controle! Ele gritou, e a adaga pulou, e um brilho intenso a envolveu. Clara não conseguia acreditar no que via. Era como se a verdade tivesse se desenrolado como um filme aterrorizante. Naquele instante, a mulher ergueu a adaga, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz da lâmina explodiu por todo o ambiente. Foi como se o tempo parasse. Clara sentiu uma onda de energia a varrer todo o espaço, e a catedral pareceu vibrar para sua própria existência. Todos os rostos em volta se torceram em dor e desespero. O que estava acontecendo? E a grandiosidade do que se revela a seguir fez o chão sob os pés tremer. O homem encapuzado olhou para Antônio e, com um gesto, chamou à baila uma figura das sombras mais profundas. Uma mulher estava prestes a sair do que parecia um portal iridescente. Quando ela pôs o pé fora, Clara sentiu seu coração parar. Era Maria. Mas não era apenas ela. Algo estava errado. Maria não parecia ferida, e sim radiava poder. Um poder que não deveria ter. Vocês todos pensaram que eram apenas peões, não é? Maria sorriu, sua voz ecoando em todo o espaço. Mas eu sou a verdadeira guardiã, assim como você, Clara. Fui eu quem trouxe você de volta à luz. Um silêncio desconcertante tomou conta do local. Clara piscou, lutando contra a realidade que se desdobrava diante dela. Mas mais uma vez, tudo mudou. Helena, liberada de suas amarras, gritou: Maria, você não pode fazer isso. Você não percebe o que está acontecendo? Que tudo isso se baseia em mentiras. E de repente, finalmente, a verdadeira dimensão do culto se abalou. A tensão no ar cresceu e ressonou como trovão, e algo ou alguém emergiu de dentro de Maria.
A verdade estava se revelando. Era como se Clara estivesse presa em um pesadelo. Mas cada cena impressionante deixava sua mente espantosamente mais confusa. Não sou apenas uma guardiã. Sou a herdeira deste legado. E você, Antônio, não pode me parar. A expressão de Antônio se transformou. Uma mistura de desespero e raiva. Como você pode trair todos nós? Trair? Você nunca entendeu. Maria estava furiosa e a tensão aumentava a cada segundo. Clara ficou atônita, sem saber para onde olhar. Tudo parecia se entrelaçar e a dor que sentia era quase sufocante. Você vai ficar do nosso lado, Clara! Maria gritou, sua essência agora palpável. E se não ficar, as consequências serão devastadoras. A luz pulsava em torno da adaga e Clara percebia com clareza que a escolha que faria mudaria todos os seus laços e segredos. O culto, aquela cidade e sua própria vida foram envolvidos numa nova realidade. E, no entanto, antes que pudesse decidir, alguém gritou. Clara! A multidão, uma massa de rostos ansiosos e nervosos, olhou em sua direção. E a dúvida golpeou seu coração. Até onde ela poderia ir na busca pela verdade? Quais seriam as consequências daquela revelação? As paredes da catedral pareciam estar prestes a colapsar sob o peso dos segredos recém-descobertos, e Clara estava prestes a ser empurrada para uma escolha que poderia devastar o que restasse de sua vida. Clara estava em um mundo de confusão e turbulência. A luz ofuscante da adaga iluminava seu rosto, revelando a intensidade do momento. Maria se posicionava como uma verdadeira guardiã, e o peso das palavras a envolvia como um manto. O que fazer? O que realmente significava ser escolhida? Chega! Gritou Clara. Sua voz não mais revelando medo, mas uma determinação latente, como uma chama pronta para queimar. Não vou ser manipulada por você. Cada palavra saía como um soco no estômago dos que a cercavam. A tensão circulava como um fio elétrico, enquanto a multidão balançava entre o horrorizado e o esperançoso. O homem encapuzado que havia arrastado Maria para essa desventura saiu da sombra, seu rosto impassível, e manteve-se ao lado da adaga cravada. Você não sabe o que está dizendo, Clara, ele murmurou, a voz carregada de desprezo. Essa luta é muito maior do que você pode imaginar. É verdade, Clara. Maria se adiantou, mas a ansiedade e a raiva eram palpáveis em seu tom. Se unirmos forças, podemos alterar tudo isso. Somos mais do que vítima ou cúmplice. Clara olhou para Antônio, desesperado e ansioso, e sentiu o peso crescente das suas responsabilidades. Seu coração pulsava forte, uma guerra dentro dela entre amor e lealdade. Queria acreditar, queria confiar, mas a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir? Nesse momento, um estrondo irrompeu do altar, fazendo todos se virarem. O silêncio pesado foi rompido e Helena aproveitou a chance. Clara, você precisa escolher agora. Não deixe que eles dominem você. Ela estava em pé, os olhos cheios de determinação, enquanto as sombras cresciam ao redor. Era a hora da verdade. Clara respirou fundo, o ar carregado de tensão. Eu nunca quis fazer parte disso, gritou. E a intensidade da sua voz reverberava pelas paredes da catedral. Eu só queria uma vida normal. O homem encapuzado deu um passo, e um efeito contrário ocorreu. Ele hesitou, e isso deu a Clara o momento que precisava. Eu escolho ser livre, não vou ser o peão. Nesse jogo, sua declaração ecoou, ressoando com todos ali presentes. A adaga brilhou intensamente, e de repente tudo se desvaneceu em um mar de luz. Clara se sentiu sendo puxada, e as figuras ao seu redor pareciam desvanecer. Finalmente, ela gritou, eu não vou permitir que isso me defina. E a luz a envolveu, enquanto vozes e ecos distantes desapareciam. E então, tudo calmamente se dissipou. Clara piscou,
e com um sacolejar, ela seguiu de volta diante de sua casa. Sob a luz da manhã, o ar fresco preenchia suas narinas e tudo parecia tranquilo. Mas as memórias da catedral e do culto ainda a assombravam. Estava longe de terminar. A verdade que não se deu conta ainda era pesada e continuava à espreita nas sombras do passado. O destino da cidade ainda estava nas mãos dela e dos amigos que lhe eram caros. O que havia sido quebrado não podia ser refeito, mas novas oportunidades aguardavam. Sentia dor, mas também uma centelha de liberdade. A decisão de romper com o legado de mentiras era apenas o começo. Clara olhou para o horizonte e fez uma promessa a si mesma. De agora em diante, ela faria sua própria história. E neste ponto, seus pensamentos se revezaram. A vida estava cheia de mistérios e ela estava pronta para enfrentá-los. Mas onde isso a levaria? Quais segredos ainda estavam? Enterrados? Algo a dizia que uma nova jornada com desafios cruzando seu caminho logo começaria. Antes de partir para essa nova fase, lembre-se de que este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem essa saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A próxima história pode ser exatamente o que você estava esperando.